E nós vamos meditar hoje, meus irmãos e minhas irmãs, em uma profecia que Deus deu ao profeta Sofonias. Pouco se fala sobre a profecia de Sofonias e pouco também se conhece sobre essa profecia. E nós queremos evidenciar nesta profecia o juízo, a esperança e a renovação que Deus promete ao seu povo. Hoje nós vivemos em um tempo de reflexão, arrependimento e revisão das verdades bíblicas. Não estamos em tempo de mimo espiritual. E eu chamo de mimo espiritual, irmãos, pregações que têm como objetivo apalpar o ego do ser humano. Mas estamos em uma época de aprender a desfrutar de uma conversão genuína às palavras de Jesus. Deus, assim como nós vamos ver hoje, Ele falou através do profeta Sofonias, Ele também falou através do apóstolo Paulo, diante daquela tempestade, do Aquilão. Deus falou com Paulo, que todos que permanecessem no navio, não se perderiam sequer um fio de cabelo. Deus falou ao profeta Oséias do seu grandioso amor e de seu plano de trazer de volta a sua noiva, que havia se contaminado com o vírus do adultério e da desobediência. E nós sabemos que a noiva é a igreja e o noivo é Jesus. Deus falou ao profeta Naum, como nós vimos no domingo passado, que Ele é o Deus do conforto, Ele é o Deus da restauração em meio à opressão. Mas esse Deus, Ele não tem o culpado como inocente. E nós vimos então que a profecia de Naum foi uma profecia que veio por conta da Síria, que tem como capital a cidade de Nínive. Deus mandou o profeta Jonas para pregar para Nínive. Jonas pregou para Nínive, e Nínive se arrependeu, e houve uma comoção muito grande ali, e o rei daquela cidade pediu para que até mesmo os animais jejuassem, e todos se prostraram diante de Deus, e por 150 anos a paz reinou. Mas o que aconteceu? Eles se desviaram, e Deus então fez uma profecia, mandou uma profecia para aquele povo através do profeta Naum, falando assim: olha, vou destruir agora, não só Nínive, como também a Síria, e todos eles serão subjugados pelos babilônicos. Meus queridos, Deus, Ele é um Deus de poder, é um Deus maravilhoso, mas é um Deus que Ele, como falou o profeta Naum, ao culpado não tem por inocente. Deus então, Ele fala. E os dias de hoje são dias de reflexão, para refletirmos na palavra de Deus. O que a palavra de Deus quer nos dizer? O que a palavra de Deus quer nos ensinar? Deus fala através da sua palavra, e se nós quisermos ouvir Deus falar, nós precisamos então ouvir as Escrituras, ler as Escrituras, e Deus vai falar conosco. O verbo falar, o verbo dizer, são características profundas, igreja, que diferenciam o Deus único e verdadeiro dos deuses falsos. Porque Deus, o nosso Deus, Ele fala. Então isso diferencia muito. Lá no Salmo 115, diz assim: os ídolos deles são de prata e ouro, obra de suas mãos, mãos de homens.
tem boca, mas não falam, olhos têm, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, pés têm, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Israel, confia no Senhor, Ele é o seu auxílio, o seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é o seu auxílio, o seu escudo. Amém. E é isso que diferencia o Deus verdadeiro e único dos falsos deuses. O nosso Deus fala, Ele continua falando através da sua palavra, como nós temos visto aqui, os irmãos já perceberam, nós estamos falando as profecias dos profetas, da palavra do Senhor. E aquela profecia que Deus profetizou lá atrás para Oséias, hoje vale que ela é atual nos dias de hoje, porque muitas vezes nós estamos traindo o nosso Deus, nós estamos abandonando o nosso Deus por outras coisas que nos interessam. Então é uma profecia atual. A profecia que Deus falou na Naum também é uma profecia atual. Deus é um Deus de amor, é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, é um Deus de misericórdia, mas também o nosso Deus, Ele toma as rédeas da situação e corrige quando tem que corrigir. Então Deus continua falando, meus irmãos. Gostaria de compartilhar aqui uma curiosidade interessante que tem na Bíblia aqui. Por isso que às vezes é importante nós pesquisarmos, alguns ensinamentos no hebraico, porque assim a gente tem uma noção, da grandiosidade do nosso Deus, e que além do nosso Deus falar, as palavras também falam muito. Olha que coisa interessante, lá no livro de Gênesis, quando está escrito lá, e disse Deus, no hebraico a gente fala Vaiomer Elohim, e disse Deus, Vaiomer Elohim. No hebraico, cada letra do hebraico equivale a um algarismo, a um número. Então, essa expressão, e disse Deus, em hebraico, Vaiomer Elohim, tem 10 palavras. E essas 10 palavras, elas somadas, cada palavra equivale a um número no hebraico, e esses números somados, eles somam o número 343. E o número 343 é justamente 7 vezes 7 vezes 7, ou seja, 7 ao cubo. Então, meus queridos, quando lá no Gênesis, Deus fala assim, e disse Deus, Vaiomer Elohim, nós temos ali, irmãos, a composição da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, porque o número 7 na Bíblia é o número da perfeição, e nós temos ali o 7 ao cubo, 7, 7, 7, Vaiomer Elohim, e disse Deus. Deus falou no passado, fala no presente, falará no futuro. Deus quer ensinar o seu povo. E aqui na profecia de Sofonias, nós vamos destacar o juízo, a esperança e a renovação. Sabe, queridos, eu tenho percebido nesses dias de quarentena uma coisa impressionante. Todos estão interessados em que a situação se normalize, ou seja, que a quarentena acabe e que todo mundo volta para a ativa. Mas nós não vemos arrependimento, as pessoas falando, não, eu preciso voltar para Deus, eu preciso buscar Deus. Então, meus queridos, tem uma coisa aqui que nós precisamos profetizar então, que está na palavra do Senhor: o juízo, a esperança e a renovação. Então, não é só a gente pedir para o Senhor, Senhor, que a quarentena cesse, o vírus acabe, tudo se normalize. Mas o que é normal, irmãos? O que é normal?
O que você tem uma visão para você de uma vida normal? Então, irmãos, uma vida normal é o seguinte: nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, uma vida normal para o ser humano é uma vida onde o ser humano ele busca a Deus. Isso é uma vida normal. Então não adianta a gente, sabe, voltar à normalidade, acabou a quarentena, tudo jóia, tudo bem, tudo maravilhoso. Vamos voltar à nossa normalidade. Então, normalidade é o ser humano buscar o Criador e servir e louvar e adorar. Então nesses dias Deus quer ensinar muitas coisas para nós, e nós precisamos então abrir os nossos ouvidos, os nossos corações, para nós então aprendermos e valorizarmos esse tempo de quarentena. O que Deus fala através do profeta Sofonias? Sofonias, ele exerceu o seu ministério profético durante o reinado do rei Josias. Está lá no versículo 1, capítulo 1, versículo 1 de Sofonias. A reforma de Josias, ela foi necessária, sabe? Porque antes do rei Josias, o seu pai Amon e o seu avô Manassés, eles foram reis maus em Judá. A Bíblia diz que eles estão entre os piores reis de Judá. Seus reinados foram profundamente marcados pela apostasia geral do povo de Israel. Então, o profeta Sofonias, ele vem falar a sua profecia diante de um Israel idólatra, diante de um Israel que tinha se desviado de Deus. Então ele profetiza na época do rei Josias, mas 50 anos antes, o que nós percebemos? Um Israel desviado. Aí está a profecia do profeta Sofonias. Ele vem falar de um reavivamento, ele vem falar de uma esperança, ele vem falar de uma nova fé, porque no reinado de Josias foi isso que aconteceu. Josias, ele recuperou o culto, ele recuperou os levitas, ele recuperou a comunhão, ele recuperou a fé, ele recuperou a santa ceia, ele recuperou tudo aquilo que em outras épocas, como por exemplo na época do rei Davi, era praticado e já não estava mais sendo praticado na época do seu pai Amon. Então Josias, ele trouxe um reavivamento para Israel. Quem que foi o profeta? Sofonias. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Por isso que as palavras bíblicas, elas são tremendas, porque quando nós damos ouvido ao que a Bíblia está dizendo, nós voltamos para a rota, nós voltamos para o caminho. Deus falou ao profeta Sofonias justamente nesse período. Deus falou de esperança e renovação. O enfoque ministerial do profeta foi a promoção de um arrependimento, não um arrependimento qualquer, mas um arrependimento verdadeiro, genuíno. Sua mensagem visava despertar, depois de 50 anos de trevas, apostasia. A mensagem de Sofonias trouxe o reavivamento, trouxe o despertamento para o povo de Israel. E é nesse contexto que Sofonias ele faz a sua profecia, em um contexto de um Israel apóstata, de um Israel desviado, de um Israel que havia saído da presença de Deus. Então Sofonias, ele fala do juízo de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, é tão importante nós falarmos sobre o juízo de Deus. É muito importante, porque assim nós vamos ver que nós muitas vezes estamos fazendo coisas erradas,
Quando nós falamos do juízo, então é um momento de reflexão, porque nós já sabemos que a misericórdia, que o amor de Deus é muito grande, excede o nosso entendimento. Então nós temos que prestar atenção em cada palavra da Bíblia, das Sagradas Escrituras. E aqui então, Sofonias, o profeta, ele fala, um profeta que escreveu 3 capítulos, 3 capítulos, primeiro, segundo e terceiro Sofonias, e ele fala do juízo de Deus. E sabe o que ele fala do juízo de Deus, lá no capítulo 1? Ele fala que o juízo de Deus é a vinda do dia do Senhor. O juízo de Deus, sabe o que é, irmãos? É quando o Senhor viria sobre Israel para corrigir Israel. E hoje nós podemos entender o que? O juízo de Deus é quando Deus vem à humanidade para corrigir a humanidade. O juízo de Deus é quando Jesus voltar. O juízo de Deus será aplicado na vida da humanidade. E diz assim a palavra, lá em Sofonias 1:1. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Hei de consumir por completo tudo de sobre a terra, diz o Senhor. Que profecia dura, irmãos. Que juízo pesado. O profeta falando que Deus vai fazer o quê? Consumir por completo tudo sobre a terra. É isso que Sofonias fala. Olha, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam voltar para Jesus de maneira genuína. O dia do Senhor está próximo. É uma expressão que significa dia de julgamento, onde Deus vai julgar a cada um segundo o que cada um tem feito. É a palavra do Senhor dizendo as coisas que hão de acontecer. Deus falando aqui do dia em que a terra será julgada. Dia do juízo é dia de acerto, acerto de contas, inadiável com o Senhor. O dia de acerto, meus irmãos, é uma coisa difícil, é ou não é? Dia do acerto de pagar as contas, dia de acerto de pagar o boleto, dia de acerto de pagar aquela prestação, dia de acerto de fazer isso, fazer aquilo. Agora nós estamos na época do imposto de renda, né? Venceria agora no final de abril, mas vai vencer só no final de junho. Então vai ser o dia do acerto. O último dia útil de junho é o dia do acerto com o imposto de renda. O juízo do Senhor, irmãos, não é diferente. É dia de acerto. E dia de acerto é um dia difícil, é um dia complicado, porque quem estiver correto não vai passar nenhuma dificuldade, mas quem não estiver em dia vai ter muita tristeza e muita decepção. A palavra do Senhor fala através do profeta Sofonias: hei de consumir por completo tudo sobre a terra. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves dos céus, o peixe do mar e os tropeços, juntamente com os ímpios, e exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor. O profeta Sofonias falou sobre o castigo que haveria de recair sobre todos os oficiais e familiares de Manassés. Quem foi Manassés? O avô do rei Josias. E a palavra veio e falou o quê? Olha, Deus vai entrar com juízo na vida de toda a família de Manassés. Diz a palavra do Senhor, 1 Pedro 4,17: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus?
Pois é, irmãos, o juízo de Deus, em primeiro, ele passa pela igreja. Depois que ele passa pela igreja, ele se estende ao mundo. E aqui Pedro está falando o quê? Ele passa primeiro por todos aqueles que conhecem a Jesus. E aí a palavra fala, e aqueles que não conhecem, como que vai ser nesse dia? Deus julgará o seu povo, Deus julgará as nações. Diz a palavra do Senhor em Sofonias 1:14-17, o grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor, clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação, de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Eu angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Esta é a palavra de Deus às Sofonias. Agora, se nós formos prestar atenção, será que essa palavra não é totalmente aplicável em nossos dias? Será que ela não é uma palavra que continua sendo atual? Sim, ela é, porque o juízo de Deus, ele será pleno quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, o juízo de Deus alcançará a plenitude, e aí então, meus irmãos, essa palavra será aplicada, e aí nós podemos então perceber algumas coisas. É muito esquisito, irmãos, esses dias que nós estamos vivendo, são dias esquisitos. São ou não são? São. Será que isso não aponta para os finais dos tempos? E nós, como estamos agindo? Veja então, meus queridos, que essa palavra de juízo é importante para nós. Por quê? Porque quando nós temos essa consciência que as riquezas, que os bens materiais, as nossas conquistas, tudo isso não vai ter sentido nenhum quando Jesus voltar. Como vocês acham que o ministério de Jesus era sustentado? Por pessoas que ofertavam, por pessoas que sabiam que iriam morrer e não iriam levar nenhuma riqueza. Então muitas venderam suas casas, seus bens e investiram no ministério de Jesus. E Jesus então fez a obra junto com os discípulos, com seus apóstolos, e ali então, irmãos, apregoou-se o verdadeiro sentido da vida. O verdadeiro sentido da vida é a vida eterna. Então o juízo de Deus vem e é aplicado na época do rei Josias, quando Israel já não adorava mais, já não orava mais, já não buscava o Senhor, era um Israel apóstata, tinha se desviado dos caminhos do Senhor. O juízo veio, fez uma limpeza, irmãos. Tanto é que a limpeza continuou quando o rei Josias assumiu lá os 8 anos de idade. Ele pegou ali e fez uma reforma do templo, e ali então ele começou novamente, ele instituiu novamente o culto a Deus. O juízo veio, o juízo foi aplicado, e Deus agiu com renovação, com esperança. E aqui então o segundo e último tópico desta palavra desta noite: o Deus da esperança e da renovação. O juízo, ele vem, mas através do juízo, Deus ele traz a esperança e a renovação. Deus dá uma visão ao profeta Sofonias de um mundo transformado. Deus fala com Sofonias sobre o dia do juízo, sobre o julgamento das nações, mas também fala sobre a visão de um mundo melhor, de um mundo restaurado. O Senhor quer estar no meio do seu povo, diz lá Sofonias 3,17.
Sabe, queridos, Deus, Ele fala para Sofonias essa palavra, e essa palavra gera um otimismo na vida de Sofonias, que havia pregado o juízo, mas ele fica ali tão otimista, porque Deus fala que quer estar no meio do povo, Deus fala que quer restaurar o povo, que quer restaurar a nação. O juízo de Deus é certo, o castigo divino vem, irmão, não falha, mas Deus traz uma visão de esperança e renovação através do rei Josias. Assim, em um mundo transformado por Deus, e foi o que aconteceu quando o rei Josias se levantou lá em Judá, e ali então eles restauraram o culto a Deus. Sofonias 3,9 diz assim: porque então darei uma linguagem para os povos, uma pura linguagem, olha que lindo, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que os sirvam com o mesmo consenso. Meus irmãos e minhas irmãs, o juízo vem para quebrantar o coração. O juízo de Deus vem para que nós possamos então, sabe, fazermos uma reflexão. Porque muitas vezes nós estamos nos perdendo na caminhada. A igreja muitas vezes está se perdendo na caminhada. A igreja às vezes está ensinando sobre prosperidade, sobre, sabe, ganhar, sobre isso, sobre aquilo, e a igreja não tem ensinado sobre o céu, não tem ensinado sobre vida eterna, não tem ensinado sobre arrependimento, não tem ensinado sobre santificação, não tem ensinado sobre justificação, não tem ensinado tantas coisas que vão garantir o céu. Então Deus, ele vem e fala através do profeta Sofonias: eu vou consumir com a terra, eu vou consumir com os animais, eu vou consumir com os homens, porque eles se desviaram de mim. Eu creio que nós precisamos esses dias refletir nessa palavra, porque Deus, meus irmãos, Ele está balançando o globo terrestre, Ele está balançando as nações, porque o desejo de Deus é que nós, como igreja, nos voltemos para Deus e realmente, irmãos, tenhamos uma vida consagrada a Ele, e para que as pessoas que ainda não foram até Deus possam ir. Esse é o motivo da terra estar sendo balançada. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará, Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Esse é o Deus que entra com juízo, e o Deus que entra com esperança e com renovo. Eu espero em Cristo, irmãos, que quando nós estivermos daqui para frente, num tempo pós-quarentena, que sejamos mais humildes, que sejamos mais contemplativos do amor de Deus, que sejamos, sabe, irmãos, mais fiéis a Deus, sejamos menos materialistas, menos avarentos, que sejamos menos, sabe, meus irmãos, que o nosso ego possa diminuir. É ali então que nós olhamos para João Batista, e João Batista fala que o que? Convém que eu diminua e que ele cresça. Aleluia. Deus traz uma visão de esperança e renovação para Israel, através da profecia do profeta Sofonias, e quem aplica essa profecia é o rei Josias. Deus se deleitará com o seu povo em alegria. Irmãos, não existe outro motivo para o povo de Deus ser feliz na face da terra, a não ser ir para o céu. Esse é o motivo principal de nós sermos felizes aqui na face da terra, de nós termos as nossas conquistas, de nós vivermos, sabe, em comunhão uns com os outros, de nós desfrutarmos daquilo que Deus nos dá. O motivo principal não é de ajuntar coisas, o motivo principal é de nós morarmos no céu. Deus se deleitará com o seu povo em alegria. Então esse Deus é um Deus de juízo, é um Deus que promete arrasar com tudo, e fez.
Porque como nós vimos lá, e disse Deus, Vaiomer Elohim, quando Deus fala, acontece. Irmãos, não precisa de nenhum pastor, de nenhum apóstolo, de nenhum bispo, de nenhuma profetisa, profetizar nada. Tem muitos áudios aí de profecia, não precisa disso, irmãos, esquece, porque na palavra do Senhor tudo já está registrado. É só ler, é só ouvir, está tudo aqui já. A profecia de Sofonias sendo presente aqui em 2020. Por isso então basta nós olharmos para a palavra. Eu quero concluir dizendo o seguinte: o Deus que nos chama ao arrependimento é o mesmo Deus que nos inspira com a visão de um mundo completamente restaurado. E mundo restaurado, irmãos, é um mundo voltado para Deus. Eu não quero ser pessimista, irmãos, mas não é isso que nós temos visto nesses dias. O que nós temos visto nesses dias é as pessoas aproveitando esse tempo de quarentena e fazendo aquilo que a carne gosta. E fazendo aquilo que a carne gosta. É uma expressão, né, evangeliquez, que a carne gosta. Ou seja, que nós como humanos gostamos, né, de dormir. Quem não gosta de dormir aqui? Né? De comer, né? Todo mundo postando no Facebook, comida assim, comida assim. É gostoso, irmão. Lá em casa também é assim, sabe? De assistir uma série, sabe? A gente fica, qual série que eu vou assistir agora? Porque tem tempo, né? Alguns estão na ativa, sim, não pararam, iam em frente, mas é a minoria, pegando, né, no macro. Por isso então, meus irmãos, nós precisamos então também aproveitarmos esse tempo para reflexão, para dobrarmos os joelhos. Não só as famílias que estão passando por luto ou por dificuldade, que devem se humilhar diante de Deus, estar buscando, não, todos nós precisamos, meus irmãos. Jesus Cristo, Ele veio a esse mundo para nos ensinar sobre o valor do céu. Não é sobre o valor da terra, é sobre o valor do céu. Jesus Cristo, a última e eterna aliança, Ele veio a este mundo para nos ensinar o valor do céu. Não a juntar tesouros na terra, porque a traça corrói, o ferrugem come tudo, não é? O ladrão mina e rouba, mas ajuntei tesouro na onde? No céu. Jesus veio ensinar os valores do céu. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo quando reconciliou consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Jesus veio nos perdoar, Jesus veio nos salvar, Jesus veio nos dar esperança e renovação. Para quê? Para nós fazermos o que a carne gosta? Não somente para nós darmos o devido valor ao céu. Jesus veio ensinar o verdadeiro valor do céu, do seu reino, que não é deste mundo. Segundo a Pedro 3,13 diz assim: e como escreveu o apóstolo Pedro, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, meus queridos, Deus, através do profeta Sofonias, fala a respeito do juízo sobre as nações, também fala a respeito de um mundo restaurado, de um mundo transformado e cheio de esperança. Eu quero concluir dizendo o seguinte: a volta de Jesus é anunciada por todo cristão que vive um evangelho fiel. Qualquer igreja que prega o evangelho fiel, ela vai pregar a volta de Jesus. Mas não será um dia suave. Não será um dia suave. Não será um dia onde a pregação vai ser de prosperidade. Não será um dia tranquilo, porque a volta de Jesus, irmãos, será um dia de extermínio, será um dia de escuridão, será um dia com muita dor para aqueles que ainda não aceitaram Jesus, aqueles que ainda não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Será um dia difícil,
de extermínio e escuridão. Esta é a palavra que sempre fará sentido à Igreja de Cristo. Vida eterna, volta de Jesus e juízo de Deus. Mas recebereis, olha só, irmãos, que texto forte, está lá em Atos, capítulo 1, versículos de 8 a 11, quando Jesus ele foi elevado aos céus. Olha o que diz a partir do verso 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, e ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. É isso que Jesus veio ensinar. Jesus veio ensinar que Ele foi para o céu e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Tem uma canção muito antiga que diz assim, eu acho que você que já é um cristão há algum tempo, não é? Eu creio que você conhece essa canção. Muitos não vão conhecer, mas diz assim: Cristo vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará. Cristo vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará. Oh glória e aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho o Consolador, a sua glória e esplendor, sou liberto pelo poder do Senhor. E aí a última estrofe diz assim: Ele manda atento estar, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar.